uma lista de 7 questões que vai trabalhar exercícios que envolvem função via conjuntos. A lista vai estar lá no link da descrição. Pegue os enunciados e acompanhe lá essa resolução. Olha só, a primeira questão da nossa lista fala assim: se F é uma relação de A em B, então ele vai dar o conjunto A composto dos elementos menos 1, 0, 1 e 2 e o conjunto B, menos 2, 0, 2, 4 e 6, definida por f de x igual a 2x. Então, a relação de A em B é definida por f de x igual ao dobro de x. Ok. Aí ele diz: verifique se f é uma função de A e B, monte o diagrama e determine o domínio, contradomínio e imagem dessa função. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos montar o nosso diagrama. Dentro do diagrama de A, eu tenho os elementos menos 1, 0, 1 e 2. No B, eu vou ter 5 elementos, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Ok, agora eu preciso montar a relação. A relação de A e B é dado por essa fórmula. F de x é igual ao dobro de x. X são os elementos do conjunto A e y, ou f de x, são os resultados que nós vamos encontrar ali no conjunto B. Ok, então vamos lá. Se o meu primeiro valor de x é menos 1, eu quero o dobro. O dobro de menos 1, menos 2. Então, vou ligar menos 1 ao menos 2. O dobro de 0, 0. O dobro de 1, 2. E o dobro de 2, 4. Pronto, montei a relação de A em B. Aí, o que ele pede para a gente fazer? Para a gente verificar se essa relação é uma função. Ok, cada elemento do conjunto A se relacionou a um único elemento do conjunto B. Então, é verificada a relação de A e B sendo uma função. Então, a relação de A em B é uma função. Ok, tranquilo. É função? É. Então, eu posso determinar domínio, contradomínio e imagem da função. O domínio da função são os elementos que nós trabalhamos para essa função, são os valores de x. Então, o domínio da minha função é todo o conjunto A, que é menos 1, 0, 1, 2. Contradomínio da função são os possíveis valores de y, ou seja, todos os elementos do conjunto B. Então, são 5. Então, contradomínio são os possíveis resultados, que são menos 2, 0, 2, 4 e 6. Agora, a imagem não são os possíveis resultados, agora são afirmados, são os resultados. Cada elemento do domínio tem a sua imagem. Então, tá bom. O resultado do menos 1 foi o menos 2. O resultado do 0 foi o 0. O resultado do 1 foi o 2. E o resultado do 2 foi o 4. Então, a imagem de 1 é o 2, a imagem do menos 1, menos 2. E assim por diante. Vamos agora resolver a questão 2. A questão 2, ela vai trabalhar com vocês, né, a mesma ideia. Eu preciso montar o diagrama de A e B. Então, os elementos do A, 0, 2 e 4, 0, 2, 4. Os elementos de B, 1, 5, 7, 9, 11 e 13 são dispostos ali no B. Agora, como eu vou montar a relação da questão 2? Olha, mudou. A relação é feita por o triplo de x mais 1. Lembrando, x os elementos do conjunto A, y ou f de x os elementos do conjunto B. Quando você for trabalhar, olha, o triplo de x mais 1. Então, vamos lá. O triplo de 0, 0. Mais 1, 1. Ok.
O próximo, 2. O triplo de 2, 6. Mais 1, 7. Então, 2, o resultado, 7. Com 4, o triplo de 4, 12. Mais 1, 13. Então, 4 com 13. Pronto, montei a relação. Aí ele pede para você verificar se é função. Cada elemento do conjunto A tem uma imagem no conjunto B. Ok. Então, a relação de A e B é uma função. Ok? Vamos lá. Agora, ó, domínio contra domínio, imagem. Domínio, todos os valores de x, ou seja, todo o conjunto A. Então, meu domínio, 0, 2, 4. Contra domínio, todos os elementos do conjunto B. Então, eu tenho lá como contra domínio 1, 5, 7, 9, 11 e 13. Ok? Imagem, somente os resultados. Cada elemento do domínio com a sua imagem. Então, a imagem do 0 é o 1. A imagem do 2 é o 7. A imagem do 4 é o 13. Então, nossa imagem é 1, 7 e 13. Ok? O último que trabalha essa ideia do diagrama vai ser a questão 3. Lá na questão 3, ele vai também te dar o conjunto A e o conjunto B e vai pedir para nós fazermos aí a relação. Né? Então, são 3 questões trabalhando as mesmas ideias, montando os diagramas, determinando domínio contra domínio e imagem. Então, olha só, a questão 3, ele fala, dado o conjunto A, 0, 2 e 4, ok? Conjunto B, nós vamos pegar os elementos 4, 5, 6, 7 e 8. E agora a relação mudou. A relação, para eu achar o valor de y, eu vou pegar metade de x e vou somar 5. Então tá bom, então vamos lá. Olha, a mesma ideia, conjunto A, conjunto B, relação. Então vamos lá. Conjunto A, ele tem 0, 2, 4. Lembrando que os enunciados dos exercícios estão lá no link da descrição. Depois, o conjunto B, você vai ter 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? Vamos montar a nossa relação. Metade de x mais 5 unidades. Então, tá bom. X os elementos de A, y ou f de x os elementos de B. Metade de x mais 5. Metade de 0 é 0, mais 5, 5. Metade de 2 é 1, mais 5, 6. Metade de 4 é 2, mais 5, 7. Fiz a relação, cada elemento de A tem um elemento em B, então eu tenho que a relação de A em B é a função. Fiz essa relação, justifiquei que é uma função, fechando aí, domínio, já estamos craque, todos os elementos de A, 0, 2, 4. Contra domínio, todos os elementos de B, 4, 5, 6, 7 e 8. E por último, a imagem, que são os resultados dos elementos do domínio. Então, o resultado do 0, que é a imagem do 0, foi 5, a imagem do 2 foi 6 e a imagem do 4 foi 7. Vamos lá. Agora, a questão número 4, ela também trabalha a questão de função, só que não vamos mais montar o diagrama. Agora a gente vai montar a relação. Ele vai te dar a situação e nós montamos aí essa relação. Vamos ver a situação que ele colocou lá para nós na questão número 4. Olha só. Então ele fala, a conta de telefone é composta por duas partes. Então nós temos uma conta telefônica
que tem uma taxa fixa de R$30. Então, essa conta, ela é composta por uma taxa fixa, que ele disse que é R$30, mais uma parte variável, que é 25 centavos por minuto de ligação. Então, ele tem a parte fixa, mais uma parte variável, então é ali que vai estar a minha variável, de 25 centavos por minuto de ligação. Aí ele diz, adote X o tempo dado da ligação e Y o valor da conta. Analisando o problema, marque a fórmula ou a lei da formação da função que fornece Y em relação a X. Então tá bom, aí olha o que ele falou. Ele falou que o valor da conta é Y, ok? O valor fixo era R$30, então fixo, você não gastar nada durante o mês, R$30 é a tarifa fixa. Mais 25 centavos pela variável. A variável ele falou para adotar X com relação ao tempo em minutos. Então, cada minuto eu vou chamar de X. Pronto, essa é a montagem da relação que trabalha essa situação. A conta é R$30 fixo mais 25 centavos por minuto. Você, se pegou lá a listinha, no link da descrição, vai observar que a resposta é a letra A, ok? Só montagem na questão 4. Questão 5. A 5, ele já te deu o diagrama pronto, já montado, ligado, feito a relação. Aí ele pede para você verificar qual delas é ou não função e pediu para justificar. Então vamos lá. Lá na letra A, ele tem o diagrama de A composto de 4 elementos, menos 1, 4, 8 e 3. O diagrama B, ele vai ter os elementos 2, 5, 9, 6 e 12. Ok. O menos 1 relacionou ao 2, a imagem do 4 é o 5, a imagem do 8 é o 12 e a imagem do 3 é o 6. Aí ele falou assim, olha, essa relação representa uma função? Então vamos lá relacionar a ideia de função. A função diz que cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Então cada elemento de A tem que estar associado a um único de B. Então aqui o A e B, a relação entre eles é uma função, porque cada um de A teve uma resposta em B, tá bom? A letra B. A letra B, ele já te deu outra relação pronta. Agora, ele tem aqui no A somente um elemento, que é o 10. E no B, ele me deu 3 elementos. Ele me deu o 3, o 2 e o 5. Ok. O 10 está ligado ao 3, ao 2 e ao 5. Olha só, nesse caso aqui, a relação de A e B não vai ser função. Por quê? Olha, eu tenho um elemento de A relacionados a 3 de B. Então, isso não condiz com a função. A função cada um de A tem que ter uma única resposta em B. Então, esse caso aqui não é função. É uma relação, mas não se denomina função. Relação normal. Ok, questão 6, a penúltima questão aí da nossa lista. Em vez de fazer o diagrama, a questão 6, ele traz a relação dentro de uma maquininha. E essa maquininha te dá uma fórmula de resolução. Ele vai te falar a relação que utiliza para você determinar o seu resultado. Então, vamos lá na questão 6. Eu não vou desenhar a maquininha, você olha lá na lista, no link da descrição, tá bom? Porque para desenhar essa maquininha aí, vai demorar um tempinho grande. Então, olha só. A questão 6, ele disse que tinha uma maquininha aqui, que tem a entrada, estão fazendo bem
né? Simples. E aqui a saída. Aí ele fala que nessa maquininha vai entrar um valor, vai fazer a relação e vai sair o resultado. Ok, olha o que ele fala que tem que acontecer entre a entrada e a saída. Você vai pegar o número, multiplicar por 3 e subtrair 2. Então, vai entrar um valor de x aqui. Eu vou pegar esse valor de x, vou multiplicar por 3 e depois eu vou tirar quanto? 2. Então, tá bom. Entra o número, multiplico por 3 e tiro 2. Vou encontrar o resultado. Aí ele fala, na letra A, observe o que a máquina faz e em seguida complete a tabela. A tabela ele tem o valor de entrada x e aí ele coloca para você o espaço aqui que é o y, que ele diz que é a saída. Olha os valores de entrada, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá vendo? É a mesma coisa do diagrama. Só que em vez de fazer as bolinhas, ele colocou em formato de tabela. Mas eu tenho aqui os valores de A, que corresponde ao X, que são os valores de entrada, e teria os elementos de B, que é a saída, que são os valores de quem? De Y, ok? E a nossa relação está dentro da maquininha. Olha o que ele pede para fazer. Entrou o número, multiplico por 3, tiro 2. Entrou menos 1. Menos 1 vezes 3, tiro 2. Então, vai ficar menos 3 menos 2, 5 negativo. Ok? Se entrar o 0, 0 vezes 3, tiro 2. 0 vezes 3, 0, tiro 2, 2 negativo. Entrou 1, 3 vezes 1, 3, tiro 2, fica 1. Entrou 2, 3 vezes 2, 6, tiro 2, fica 4. Entrou 3, 3 vezes 3, 9, tiro 2, fica 7. Então, está aí a relação de x a y de acordo com a formulazinha da máquina. B. Qual é a fórmula ou lei da função que nos dá y em função de x? Eu já havia montado ali na maquininha, né? Porque eu abreviei. Então, na letra B, a fórmula é que a saída que corresponde ao y, eu vou pegar o número, multiplicar por 3 e tirar 2. Então, essa é a fórmula da nossa resolução. A relação que liga x a y. Ou, se você preferir, lembre que x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x. Você também pode escrever a relação através de 3x menos 2, que é a mesma coisa. E a última questão, né, a questão que trabalha em uma situação com Pedro, que envolve também uma função. Olha só, lá na questão 7 fala assim, ó, Pedro é representante comercial. Então tá bom, Pedro trabalha com vendas. Aí ele fala, ele recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Então, uma fixa no valor de 650. Então, vamos lá. O salário de Pedro tem uma parte fixa, ok? Que ele recebe fixo, mais uma parte variável, que é 20% de comissão sobre o total de vendas. Então, ele tem o fixo mais 20% do total de vendas. Então, tá bom. Assim consiste salário de Pedro. Aí ele diz, considere S o salário mensal. Então, o salário mensal ele chamou de S. O fixo, ele disse que era R$650. Mais 20% ele já colocou para você no enunciado da transformação. O que acontece? Ó, 20% é a mesma coisa que 20 centésimos. Então, 20%, 20 por 100,
que corresponde a 20 centésimos. Então, você pode colocar esses 20% em forma de fração ou em forma de decimal. No caso, o enunciado já colocou para você aqui em forma decimal. Então, mais 20%, 0,2, e o total de vendas do mês ele chamou de X. Então, essa é a fórmula que relaciona o salário final de Pedro no final do mês. Então, o salário 650 mais 20% aqui em decimal, vezes o total de suas vendas. Ok? Fiz a montagem da função. Letra B. Qual é o salário do mês de março de Pedro se ele conseguiu vender 5 mil reais? Então, tá bom. Então, o salário de Pedro é 650 mais 20% das suas vendas. No caso, ele disse que Pedro vendeu 5 mil reais em produtos. Lembrando que primeiro eu resolvo a multiplicação, depois a adição. Então, o salário de Pedro será 650 mais 20% de 5 mil vai dar R$1.000. Então, o salário ao final do mês vai ser 1.650, ok? Então, tá aí a nossa lista com 7 questões trabalhando função e também função via conjuntos, ok? Beijo, até a próxima!